Maria Clara Kachner Schneider é formada em matemática, foi reitora do IFSC por 8 anos e deixou a reitoria no início da pandemia. Como membro do CNPq, ela compôs o comitê de pesquisa que traçou o DNA dos institutos federais no Brasil. Além disso, foi convidada pelo ministro da Educação para integrar a Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior. E recentemente, após 31 anos dedicados à educação, passou para o novo estágio, né? Da aposentadoria, com certeza ainda muito ativa, com muito a contribuir. Mas nessa tua jornada, mudando de posição, professora, pró-reitora, reitora, da onde tu achas que vem esse teu espírito empreendedor? Bem, eu penso que quando a gente vai para a área da educação, a gente precisa ter ousadia, né? A gente precisa sonhar alto para poder realizar as coisas que a gente vê que a população, que a sociedade precisa. Então foi muito olhando para os alunos, né, no sentido de que como o conhecimento é necessário para mudar a realidade deles, que eu consegui me espelhar para ter energia, disposição, vontade, né, para seguir essa carreira e para estar à disposição da minha comunidade, que é o Instituto Federal de Santa Catarina, também de outros desafios que eu tive, né, em relação à educação. Mas vem desse sentido, né, do sentido de querer contribuir para melhorar a sociedade, para melhorar a vida das pessoas, para que a gente possa ter um país melhor, porque eu acho que a educação é o que pode transformar o nosso país. Percebeste a demanda e aí pensaste, eu não vou ficar de braços cruzados só reclamando, né? Fizeste a tua parte, deste a tua contribuição. E para quem está pensando agora em colocar um negócio ou em ser empreendedor, porque tem diversas maneiras, né, de empreender até numa vocação, até em nível mais institucional. O que tu recomendas? O que eu penso é que a gente sempre precisa ter, em primeiro lugar, coragem, né? Coragem é amar o que a gente faz, gostar do que faz, então que seja um negócio, que seja um negócio voltado ao que a pessoa gosta de fazer, né? Se é inovação, se é informática, se é culinária, enfim, tem que gostar daquilo. Então tem que ter coragem, tem que gostar do que faz e tem que ser otimista também, né? Eu sempre disse que na gestão pública a gente precisava de coragem e otimismo, mas eu acho que o otimismo a gente precisa principalmente no empreendimento, né? Lançar mão de algum sonho e colocar ele em prática, tem que pensar que vai dar certo, né? Porque eu acho que a gente se movimenta de outra forma, acreditando naquilo que a gente está fazendo, gostando e acreditando no que a gente faz. Sabe até que por seres da área acadêmica, tem estudos acadêmicos, pesquisas científicas que mostram o quanto a garra é dependente de um diálogo interior otimista, exatamente o que tu falaste. Sem o otimismo não dá aquele passo adiante, né? Mas além da coragem e da garra, continuasse estudando também, né? Por muito tempo, também teve... Com certeza. Na minha área, na área acadêmica e na parte de gestão pública, realmente a parte de estudar, ela é essencial, porque a gente precisa estar sempre se atualizando, né? Não só com os cursos regulares, né? Fazendo especialização, graduação, especialização, mestrado, doutorado, mas que tu se mantenha atenta, né? A tudo que está acontecendo ao teu redor. Ainda mais nesse desafio da gestão pública ou da gestão mesmo, a gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo. Então, muitas ideias, né, vêm de situações bem inusitadas, de coisas que a gente não pensava que podia fazer, e daí tu diz assim, não, mas eu posso trazer isso para a nossa realidade, para o Instituto Federal. Então, muitas vezes eu trazia algumas ideias, as pessoas me olhavam assim, não, mas para aí, né, será que isso dá certo aqui? Eu digo, não, nós vamos tentar. E essa disponibilidade de tentar tem que vir com essa vontade interior, bem como tu falasse, né? Tem que vir com essa gana, com essa garra, né? Com essa vontade mesmo, né? Que a gente chama assim, gana. Gana é uma vontade de dar certo, é uma vontade de fazer, né? E eu sempre tive muito isso, assim, claro, incentivada inicialmente pela minha mãe, né? Depois por todas as pessoas que estiveram comigo. Eu sempre digo que eu tive pessoas muito boas ao meu lado, né? Então, cheguei onde eu cheguei. Mas é um imã, né? Pessoas bacanas atraem pessoas bacanas. E aqui no livro a gente fala que os dados informam, os exemplos transformam. Teve alguém que te inspirou nessa jornada?
Olha, na verdade, assim, desde pequena, minha mãe era uma pessoa muito forte em relação ao estudo, né? Então, com ela que realmente eu tive toda essa questão, essa cobrança Porque até. casaste né? muito cedo, né? Que casei muito cedo, então a condição era de que eu realmente continuasse estudando. Tive filhos cedo, continuei estudando. Então, ela foi uma pessoa no sentido, assim, dessa questão de que precisava estudar, né? Precisava ser independente. Ela tem uma história de vida bem complicada, então ela queria muito que as filhas, que nós fôssemos independentes, né? E isso ajuda a gente a pensar, a querer realmente ir além, né? Ir além digamos assim, da média ou ir à frente, não no sentido de superar outras pessoas, mas no sentido da gente se superar mesmo como pessoa e melhorar, né? E depois, ao longo da vida, a gente sempre tem pessoas que vão, né, nos inspirando, e isso acontece com todos nós. Nós tivemos ainda na escola técnica, logo que eu entrei, uma diretora, foi a primeira diretora mulher, a Sônia de Carvalho. Então ela realmente também foi uma inspiração. Eu admirava muito ela à época. Porque tradicionalmente era Clube do Bolinha, Isso, né? Então eu já entrei em 90 e ela assumiu a direção, não era reitoria ainda, em 94. E ela era uma pessoa muito forte, enfrentou muitas coisas. Eu admirava muito ela, porque a gestão pública, se hoje é complicada, naquela época era mais complexa ainda, porque ainda os regramentos eram muito difíceis, era um contexto muito diferente do que nós temos hoje, né? Hoje a nossa instituição tem um reconhecimento público muito forte, né? Cresceu muito nos últimos anos. Então ela também me inspirou nessa parte da gestão pública, né? Então eu acho que ela inclusive abriu caminho para muitas mulheres, né? Imagina, que vão assim como abriste também para que eu vão penso isso, aproveitar teu legado e seguir, né? Mas a pandemia foi muito marcante para ti, foi marcada por transições, né? Deixou a reitoria com o IFSC em atividade, em pleno funcionamento à distância, e depois então aí se aposentou, né, dessa primeira fase. Imagino que venha mais coisa por aí. Como é que foi a pandemia para ti? Quando nós iniciamos a pandemia, em março do ano passado, eu ainda estava na reitoria e o grande esforço que todos nós fizemos era manter a conexão com os estudantes, né? Porque nossa preocupação mesmo que pensasse, são 2, 3 meses, eu digo 2, 3 meses a gente perde aluno, porque o aluno desanima, ele vê que não tem retorno da instituição. Então, desde o início eu mantive essa questão, né? Inclusive, assim, no próprio Conselho dos Reitores, foram somente 8 institutos que conseguiram, né, fazer esse movimento de manter as atividades, manter as aulas, não suspender calendário, né? E é claro, com muitas dificuldades, sem ter prazos difíceis, e isso acabou realmente sendo muito positivo para a instituição, e a gente acaba aprendendo muito com isso, né? A partir de abril, né, 18 de abril terminou meu mandato, e aí eu fui para uma licença capacitação, para uma licença prêmio, né, fui estudar mais um pouco, né, coisas que me interessavam, principalmente a questão da educação à distância, de aprendizado, né, de aprendizado remoto. Então eu já tinha muito isso, né, quando implantei, criei o Centro de Referência no Instituto Federal de Educação à Distância, então isso já era uma coisa que me instigava muito. E promoveste, né, na tua fase como reitora, pois foi reeleita, um evento para 20 mil pessoas, né? Então, assim, trouxe a educação nacional para Florianópolis também, né? Sim, nós fizemos em 2012 um evento grande, que era o Fórum Mundial de Educação Profissional, né? Foi o segundo fórum que foi realizado aqui em Santa Catarina. Foi um grande desafio, né? Eu estava chegando na gestão e a gente assumiu de maneira muito importante, assim, para a nossa cidade, para a própria rede. Então, esse foi um evento bem desafiador mesmo. E depois a gente fez ao longo de toda a minha gestão, eu fiz um seminário de ensino, pesquisa e extensão, que também já é tradicional no IFSC, então todos os eventos hoje são o número 8 ou 9, que são exatamente, né, o oitavo, nono, que foi, o primeiro foi no primeiro ano da minha gestão, lá em 2012, e depois os Jogos dos Estudantes também, que reúnem mais de 1.200, 1.400 estudantes, a gente escolhe uma sede, uma cidade para... Então, esses eventos fortalecem a educação, porque o ensino, a educação não é só a sala de aula, né? A educação vai muito além disso. E na pandemia a gente aprendeu que a educação é para além da sala de aula, que a gente, apesar das dificuldades, pode chegar no estudante, ele tem condições de aprender.
isso tudo eu acho que vai provocar uma grande revolução até no ensino, né? Desafiando as pessoas a se superarem para conseguir ensinar sem estar num contato físico, que é essencial para o aprendizado, né? A gente, como professor, sempre diz o contato físico, o olho no olho, isso é essencial, mas se não tem, o aluno tem que ter outra forma. Já é um exercício, né, de adaptação. É um exercício de adaptação, né? Então, esse tempo para mim foi um tempo importante para eu também, né, pensando em outras possibilidades, né? Então, estudar sempre é bom, né? Como eu disse, a minha mãe lá, quando... Fez o balancete, porque matemática, né? Faz o balancete, E agora com a aposentadoria, né, a gente precisa também fechar um ciclo para iniciar outro, eu sempre pensei nisso, muitas pessoas me perguntavam, mas o que vai fazer? Não, em primeiro lugar eu vou aposentar. Comemorar, aposentar, como tu diz, fazer o balancete, né, que eu acho que também o teu livro ajuda muito isso, né, a gente relembra muitas coisas e faz essa avaliação, revisita a biografia, essa revisão, né? Então, para mim foi muito importante, foi muito bom coincidir esse momento com o lançamento do livro, porque as duas coisas juntas estão me dando, né, essa sensação de fechar um ciclo realmente, né? E pensar no que pode ser pela frente, né? Eu já estou estudando algumas outras coisas, estou estudando línguas, então coisas que sempre eu queria fazer e às vezes não tinha muito tempo, né? Mas realmente essa coincidência, né, da aposentadoria com o lançamento do livro, no espaço de uma semana, está sendo muito bom para mim. Acho que nenhuma tem essa condição que eu tenho. Estás no livro, Maria Clara, porque és uma mulher que torna o nosso mundo muito melhor. Parabéns. Eu que agradeço, Ana, eu tenho um orgulho muito grande e também sempre pensei, como eu te falei diversas vezes, né, que a gente precisa, um dia eu escutei uma palestra de uma mulher que usou um exemplo muito legal, que eu acho que é o que a gente procura fazer, né, a gente precisa fazer que nem siri, quando tu pega todos os siris vêm junto, assim, né, vem aquela penca de siri um grudado no outro. Então eu penso que as mulheres estão nesse movimento, né, de solidariedade, de ajuda, de mostrar, de dar os exemplos, né, porque nós precisamos muito mais mulheres realmente engajadas, né, nessa luta pela igualdade, né. Então eu tenho muito orgulho de estar aqui e te agradeço muito essa oportunidade, né, de estar contando a minha história de uma maneira muito, muito especial, né. Eu fiquei comovida a primeira vez que eu li. E ainda quando eu releio, eu ainda fico emocionado e te agradeço muito. Nas contas da vida da Maria Clara, o saldo é positivo. Obrigada. Muito obrigada, Ana, muito obrigada. Muito bom mesmo. Muito